iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da economista Rita Mundim. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinar pelo WhatsApp do jornalismo 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente uma mensagem de texto com a sua opinião. Não se esqueça de mandar o seu nome também, o bairro ou a cidade de onde você está falando, tá certo? Olha, Belo Horizonte fechada. O prefeito Alexandre Calil afirma que o comportamento de, o que ele disse, uma minoria irresponsável, levou ao recuo na flexibilização do comércio da capital. Eduardo Costa, bom dia, ótima semana. Bom dia, boa segunda e boa semana a todos. Nós estamos precisando dizer algumas verdades aos nossos governantes. Ao presidente da República, a gente tem que repetir mais uma vez que não dá para ele continuar andando sem máscara. Isso é pouco caso com o tanto de mortos que tem nesse país. Ao governador do estado, que está fazendo um esforço danado para tocar o barco, nós precisamos lembrar que ele, muito provavelmente, está gastando o dinheiro da Covid, o dinheiro que o governo federal, que o Bolsonaro mandou para cuidar de vidas, para pagar servidores públicos. Não tem outro jeito? Tá. Mas o governador precisa dizer o que ele está fazendo efetivamente, porque prefeitos como o de Coronel Fabriciano estão dizendo que o governador nem aparece, nem manda emissário, nem resolve nada. Por fim, o prefeito da capital. O prefeito da capital, que pelo jeitão dele falar, ele assusta muita gente, ele sabe que nós temos uma ótima relação, porque eu já tive algumas conversas com ele pessoais para dizer para ele algumas verdades. E é preciso que a gente encontre alguém na cidade com proximidade com ele e com coragem para dizer, para conversar com o prefeito. Porque, como você sabe, a presidente da Câmara esteve ontem na rádio e disse que não tem diálogo. O presidente da importantíssima Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade teve ontem na rádio e disse que não consegue conversar. Alguém precisa de ponderar algumas coisas com o prefeito. Não é ensiná-lo a trabalhar, não. Mas é lembrar, por exemplo, parar com esse negócio de culpar a população. Lá atrás, em março, ele falou que ia fechar a cidade e que era pra gente cooperar. E todo mundo tá cooperando, tem 100 dias. Mas tem uma minoria irresponsável, mas era previsível há sempre. Agora, o que a gente precisa é parar com essas picuinhas políticas idiotas, não compatíveis com o terceiro milênio, entre Estado e Prefeitura, que já nos arrebentaram nos tempos que a Prefeitura era comandada pelo PT e o Estado pela dupla S e Anastasia. Nós precisamos parar com isso. E esses dois secretários, o de Estado e o da Prefeitura, sentarem hoje numa coletiva e falarem pra gente algumas coisas. Quantos respiradores de fato foram comprados e estão instalados? A Prefeitura prometia 7 mil. Depois disse que não ia comprar, mas que ia transformar 1 em 4. Tá bom, quantos estão efetivamente instalados? Outra coisa, quantos testes foram feitos? A Prefeitura prometeu que ia começar pelas vilas e favelas. Quantos já foram testados? Leitos. O secretário disse hoje, o Jackson Machado, e ele merece respeito, que a Prefeitura já mobilizou mais de 1.000 leitos. Esses 1.000 leitos estão ocupados? Eles são de UTI? Ou são de enfermaria? Porque o que eu sei é que ontem tinha 8 pessoas, segundo denúncia do Conselho Municipal de Saúde, esperando UTI no Barreiro e mais uma aqui na Centro-Sul. Mas como? Como? Se a Santa Casa abriu 40 leitos, 60 leitos, podia abrir mais 40, está esperando a Prefeitura. Sábado, o diretor Gonçalo me falou, a Prefeitura está esperando a Prefeitura mandar abrir mais 40. Então, os hospitais particulares continuam vazios. E olha que eles pararam de fazer o seu trabalho normal, as cirurgias eletivas, em março, a pedido da Prefeitura. E eles continuam vazios. Eu estou dizendo, os hospitais estão vazios. Vazio é uma força de expressão, né? O hospital que tem 100 vagas está ocupando 12. Então, é preciso sentar para nos convencer. Porque do jeito que está, não dá mais. Não dá mais. É preciso ser claro, a cidade tem tantos leitos, tantos estão ocupados, para justificar esse sacrifício que nós todos vamos ter que fazer de mais um tempo. E outra coisa, se a Prefeitura está indignada com os ditos irresponsáveis, pode se preparar. Porque a clandestinidade vai aumentar. Ninguém aguenta. É fácil. Pro prefeito, pro secretário, pro jornalista aqui, pro desembargador ali. Falar em desembargador, eu acho que a Guarda Municipal
vai ter uma chance de mostrar para a cidade que ela realmente está fazendo a coisa certa. Por quê? Quarta-feira está previsto uma solenidade. Os mesmos juízes do tribunal, né? Os juízes de 30 anos não estão atendendo na presença física nos fóruns por causa da Covid. Juiz de 30, de 20 anos. Muito bem. 70 dos senhores desembargadores, que tem mais de 60, vão se juntar a não sei quantos convidados do Palácio das Artes para uma solenidade presencial de posse. Se a Guarda Municipal realmente está com a moral, como ela está fechando pequeno comércio, do jeito desesperado, não faz isso, é meu ganha-pão. O cara, a mulher e o filho que trabalham, a Guarda está fechando, cumprindo a lei. Eu acho que quarta-feira vai fazer um servição, que ela vai interditar a posse no Palácio das Artes, caçar o alvará e dizer que não pode ter aquela posse. Vamos ver. Não, paciência tem limite. E você, Júnior Moneiro, o que dizer nesse momento? Belo Horizonte, a partir de hoje, volta a estaca zero, só serviços essenciais. O prefeito Alexandre Calil dizendo desse comportamento de uma minoria irresponsável. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você, Eustáquio, para Eduardo Costa, para Rita Mundim, para os ouvintes do Conversa de Redação. Olha, Eustáquio, especificamente sobre a fala do Calil, não dá para jogar somente no colo da população, não, mas também no colo da população. Eu gosto muito do termômetro, se chama telefone da Rádio Itatiaia, que ele é bacana demais. Ontem à tarde, eu fiquei durante toda a tarde produzindo o Domingo Especial, que vai ao ar no finalzinho da tarde, e o telefone não parou um minuto de pessoas ligando e falando de aglomeração, e falando de festa, e falando de gente sem máscara, mas a tarde inteira. Ou seja, não dá para tirar a responsabilidade da população, não. A população tem sim a sua responsabilidade nisso tudo. Agora, os políticos como Calil, como Zema, como Bolsonaro, todos têm sua parcela de culpa também nessa história toda. Sobre o fechamento, eu acho super normal. Nós falamos aqui muitas vezes dessa questão de abrir, monitorar, fechar. Inclusive foi uma frase que o governador Romeu Zema usou muitas vezes, o Eduardo inclusive repetiu ela algumas vezes aqui no Conversa de Redação. Então eu acho super normal essa questão. Bom, os leitos estão se esgotando, vamos lá, vamos fechar, esperar um pouquinho, ver como é que fica, sexta-feira ou na outra reabre novamente e esse estica e puxa aí vai ficar durante muito tempo, infelizmente, por causa do vírus. Sobre a questão do fechamento, que me preocupa muito, estava dando uma olhada nas câmeras de monitoramento da cidade ali, eu vi congestionamento na barragem da Pampulha, ali na chegada da Pedro I para Antônio Carlos, vindo para o centro de Belo Horizonte, e congestionamento no Antônio Carlos, monitoramento do Anel também com muita movimentação, ou seja, parece um dia normal. Eu acredito e acho mesmo que a Guarda Municipal vai ter muito trabalho hoje. Onde essas pessoas estão indo, hein? Pois tá tudo fechado. O que tá chegando de gente no centro de Belo Horizonte por meio do... Eu observei agora, antes de entrar aqui no Conversa de Redação, pelo monitoramento das câmeras, de um volume gigantesco, parece um dia comum, como se nada tivesse acontecendo. Inclusive parece que tem até escola aberta, porque o movimento tá muito grande. Então vai ser um trabalho muito duro, que me parece que as pessoas resolveram não acreditar ou não aceitar esse fechamento. É um caso para se acompanhar durante o dia de hoje. Ô Rita Mundim, a gente está falando, o prefeito destacou aqui o comportamento irresponsável de algumas pessoas, mas também o outro lado, como o Júnior disse, né, das autoridades, o Eduardo falou também. Que eu me lembre, o governador Romeu Zema não se reuniu uma vez sequer com Calil na pandemia. Também não me lembro. Calil com os prefeitos da região metropolitana, uma reunião e vários não foram. Bolsonaro com governadores, uma reunião, mas brigaram mais do que discutiram. Não tá faltando união, não, Rita Mundim? Tá sobrando política, né? Uai. Ego político, porque eles não estão sabendo nem fazer política, porque a política tem que ser feita a favor da sociedade, a favor da população. A gente vive numa democracia representativa e não estão nos representando, não estão fazendo por nós. Então, cada um pensa de acordo com sua cabeça e não respeita aquilo que deveria ser o bem comum, né? E para que a gente chegue a algum lugar é necessário diálogo e transparência. E a gente vê que está faltando, inclusive, transparência
transparência sobre as ações, né? E transparência sobre as condições de propagação do vírus, porque as testagens não estão sendo feitas. E ao não fazer testagem, ou se estão fazendo, não estão comunicando como é que a coisa está acontecendo, por isso que eu acredito que não estão nem fazendo, então a coisa está saindo da lógica, né? Da lógica do normal. E cada um faz o que dá na sua cabeça sem comunicar ao outro. E essa falta de diálogo, essa falta de combinação, a gente tem que combinar como é que nós vamos sair dessa, né? Isso demanda ainda mais um gasto público não tão bem direcionado. Então, quer dizer, além disso, nós temos o problema estrutural, que eu falo desde o início da pandemia. O grande problema é o sistema de saúde. Se o sistema de saúde fosse adequado, estivesse conseguindo responder, não teria problema. Mas o problema é que as pessoas não estão sendo atendidas porque estamos chegando no limite do sistema de saúde. E aí tem que fechar porque o sistema de saúde não dá conta. Então, é lamentável, né, que exista tanto silêncio e tanta falta de comunicação entre os políticos que deveriam nos representar. Não, que é um exemplo dessa falta de diálogo, não é aqui em Minas Gerais, não, é em São Paulo, mas é mais ou menos o reflexo do que acontece aqui. É um shopping que fica no limite das cidades de Sorocaba e Votorantim, metade dele funcionou e metade não funcionou, porque em Sorocaba só estava permitindo a abertura do comércio essencial. Votorantim liberou a abertura do shopping, metade do shopping estava aberta, a outra metade fechada. Bom, ô Rita, um novo relatório do Centro de Operações de Emergência em Saúde muda a previsão e aponta que o sistema de saúde em Minas poderia entrar em colapso a partir de hoje. Nós estamos escutando isso, a gente está sabendo que é a curva do vírus, né? Então nós estamos chegando realmente no topo da montanha. E é por isso que está tendo esse estresse tão grande. Entre fechar, flexibilizar, mas o problema é o sistema de saúde que não está dando conta. Então nós estamos chegando lá, eu não tenho dúvida. Júnior, vai esgotar mesmo? Eu estou cada dia mais preocupado com essa situação. Ontem nós entrevistamos a doutora Kátia Rocha, que é presidente da Federação das Santas Casas de Belo Horizonte, aqui no Domingo Especial, e eu fiz essa pergunta para ela, porque ela representa as Santas Casas, que no interior do estado, né, quando junta todas essas Santas Casas, dá cerca de 70% do atendimento hospitalar de Minas Gerais, assim. São hospitais muito importantes, que sofrem muito, mas são muito importantes. E eu fiz essa pergunta para ela, eu falei, doutora, a senhora que conhece muito bem a realidade do interior de Minas com as Santas Casas, e esse colapso aí que tanto se fala? Ela falou, Júnior, já está acontecendo, não vai acontecer, já está acontecendo. Ela foi categórica em falar essa situação. Ontem, uma matéria do João Felipe Lolli, inclusive com esforço de apuração do Eduardo, nessa situação, o UPA Barreiro com pessoas na fila para serem entubadas, né? Então, o Eustáquio, eu acho que a gente, e outra coisa, e durante o Domingo Especial, o Eduardo trazia as informações, trouxe agora também na fala dele, que alguns hospitais particulares estão com leitos vazios, né? Estão lá com a capacidade muito baixa. Ou seja, eu estou querendo chegar na seguinte situação, tá na hora da gente começar a pensar em fila única. Porque o que eu estou vendo são as pessoas que dependem do serviço público sofrendo, como estavam sofrendo ontem lá na UPA Barreiro, na UPA Diamante, na região do Barreiro, né? E hospitais de particulares vazios. Então, olha, chegou o momento do poder público comprar, alugar esses leitos, alguma parceria, algum tipo de coisa para as pessoas mais pobres não sofrerem. Porque o que eu estou vendo, vou repetir para vocês, situação muito complicada nos leitos públicos e a rede popular, a rede particular ainda com poucos leitos ocupados. Ou seja, sofrendo mais uma vez quem tem pouco dinheiro ou quem não tem nenhum dinheiro. O diálogo está faltando também, Eduardo, entre o poder público e a rede privada, para falar assim, nós temos leitos aqui, vamos oferecer, nós estamos precisando, aí vamos disponibilizar esses leitos. E outra coisa, não pense o ouvinte de Itatiaia de que o dono do Biocó, o dono do Mater Dei, do Vila da Serra, do Felício Roxo, que eles estão
Eles estão tomando prejuízo, filho. Eles pararam todas as cirurgias eletivas, todos os tratamentos, os hospitais estão perdendo dinheiro pra caramba. E eles não estão, eles não se negaram a abrir leitos para poder atender a população, não. Eles estão parados esperando. O diacho, Eustáquio, é a combinação de política e vadiagem. Perdão, vadiagem também, mas política e vaidade. Esse é o problema, Eustáquio, esse é o problema. Assim, tudo é tratado. Eu ontem me surpreendi positivamente com a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Nelly. É a primeira política do país que falou da insanidade de fazer essa eleição, de ficar discutindo a eleição. Você viu, Eustáquio, eles vão votar amanhã ou depois da eleição e sabe o que é agora? Agora o Centrão, para aprovar a mudança da eleição, quer mais 5 bilhões para os prefeitos, 5 bi que o Bolsonaro libere, e quer que volte a propaganda do horário eleitoral gratuito. É um negócio inacreditável. Eu fico, sabe, sobre essa pergunta sua do centro aí que falou que o caos pode ser hoje, eu tô cansado dessa gente, Eustáquio. Eu que tenho essa responsabilidade de ser intérprete do que muita gente me diz e pensa, nós não confiamos nessa gente mais não. Esses caras estão batendo cabeça assim de uma maneira, atira para um lado, atira por outro, fala uma coisa, fala outra. Você lembra, Júnior, você lembra, Eustáquio? Abril, quando o prefeito falou, Belo Horizonte vai ser a primeira a sair dessa situação, lembra? Lembro. Bom, ontem eu assisti Fluminense Volta Redonda. São Paulo tá abrindo, Florianópolis já abriu. Eu tô cansado, viu, amigos? Olha só, Eustáquio, antes de mudar de tema, eu sei que a gente vai passar para um outro tema, só para trazer uma informação dentro dessa situação ainda da Covid. Tem um ranking que foi divulgado agora pela manhã pela Transparência Internacional, e é uma segunda rodada do ranking que mostra a transparência de compras emergenciais em Minas Gerais, enfim, no Brasil inteiro, mas mostrou a melhora de Minas Gerais e também de Belo Horizonte. Nós criticamos tanto os nossos políticos, então, olha, é muito interessante mostrar que Minas Gerais, no meio desse covidão, né, ali lá no Rio de Janeiro, aquela confusão de operação da Polícia Federal, em outros estados também, e Minas Gerais e Belo Horizonte aparecem, Minas Gerais no ranking dos estados e Belo Horizonte no ranking das capitais, tanto Belo Horizonte quanto Minas Gerais na 5ª colocação no ranking de transparência, com um selo de ótimo nessa questão das compras emergenciais, que é uma situação bem interessante de se elogiar. Ô Eustáquio, me permita também um breve à parte, só para lembrar o seguinte, viu, Eustáquio? Agora às 10 horas da manhã, como os vereadores não os representam, como os deputados não os representam, como ninguém briga, os comerciantes vão para a porta da prefeitura às 10 da manhã gritar. E só um pitaco. Já que é dia de à parte aí, eu queria fazer uma parte também dentro dessa situação do sistema de saúde. Eu ouvi uma fala do Henrique Salvador, se não me engano, aí na Itatiaia, de que o Mater Dei de Betim, ele seria usado, eles separaram 3 andares, tudo aquilo que o hospital prometeu de fazer, o hospital fez. Houve doações de empresários, e o que está faltando para que o hospital atenda a população é a parte do governo de contratação de mão de obra. É um negócio que o Mater Dei de Betim seria a UTI do hospital de campanha lá na Gameleira. E cadê? Né? Eu ouvi isso do próprio Henrique Salvador. E cadê a parte do governo? Cadê o dinheiro, né, para contratar esse pessoal, para ampliar a disponibilidade de leitos de UTI? Eu vou fazer uma parte aqui também, só nessa questão de adiamento das eleições. Eu sei que são operações logísticas, dinâmicas diferentes, mas nós estamos há 3 meses sem aulas, 100 dias, né? 3 meses também com o comércio fechado, e eles estão querendo adiar a eleição só por mais um mês, do início de outubro para o início de novembro. Vai adiantar? Com milhares de pessoas nas ruas fazendo campanha, distribuindo santinho, não sei o quê, e no dia da eleição mesmo, milhares de pessoas indo para os locais de votação. Vai adiantar esse adiamento? Eustáquio, vamos fazer essa conversa da nação só de a parte, agora até o final. A parte número 10. Pode o governo de Minas estar fazendo as aulas à distância com todas as dificuldades, nesse estado desse tamanho, e a prefeitura de Belo Horizonte não? Eu também não entendi, não. Olha, um relatório do Tribunal de Contas da União aponta que empresários milionários
parentes de políticos, dono de vinícola e até pessoas que já morreram, Rita Mundim, receberam um auxílio emergencial de forma indevida no Brasil. Pois é, né? Isso aí é essa cultura que tem que ser mudada. Mas ainda bem que a tecnologia, ela está conseguindo atuar e cruzar essas informações, e pela primeira vez a gente está vendo, né, a rapidez com que o mau uso do dinheiro público está sendo detectado. Então a gente vai ter realmente, eu sempre falei isso, esse cadastro ele vai ser muito importante para políticas públicas, né? Inclusive para o renda mínima que deve sair disso. Mas é lamentável pelo lado de quem tenta passar a perna no país e na sociedade brasileira. Mas, por outro lado, a tecnologia e os recursos, né, estão fazendo com que essas fraudes sejam detectadas quase que de forma instantânea. E muitos desses ricaços, né, Júnior Moreira, que estão pegando R$600 aí, falam assim: esse país é o da corrupção, eu não moro mais aqui, eu vou para os Estados Unidos. Pois é. Falta Já tem casa lá. Falta caráter, né, gente, nessa história toda. E é impressionante, né? Porque tem, mais uma vez, né, no telefone da Itatiaia, que para mim é o melhor termômetro que existe. Tanto de pessoa que liga falando que já fez a inscrição e não recebeu, já fez e aí só recebe não. Enfim, o sistema não funciona muito bem para essas pessoas que estão precisando. Lógico, muita gente recebeu, o esforço do governo federal foi gigantesco, tem que parabenizar, mas sim, tem algumas falhas na questão de esse dinheiro chegar para algumas pessoas que precisam, né? E como é que chega na mão desses empresários, né? O sistema cerca de uma forma, mas libera de outra. Mas de qualquer forma, quando você vê um empresário recebendo um dinheiro desses R$600, poxa, é falta de caráter mesmo. E ainda muitos debocham da situação, Eduardo Costa. Vocês estão achando absurdo, mas para mim, mais absurdo ainda, é uma tal de Ana Paula Broco, lá do Sul. Quando ela foi entrevistada pela RBS, ou seja, ela viu que ela ia virar notícia no Brasil inteiro, ela foi à justiça para impedir a reportagem. E acreditem, amigos, um juiz concordou com ela e proibiu a reportagem de ir ao ar. A televisão então teve que ir ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o tribunal liberou. Quer dizer, olha onde que nós estamos morando. Você vai a um juiz e diz assim: olha, eu que vou casar, que tô com minhas fotos de Torre Eiffel no Face, e que vou casar em Cancún, recebi R$600, dinheiro esse que, na opinião do novo secretário de Cultura do governo federal, é uma esmola. E eles querem me denunciar. O juiz: não, isso é um absurdo, vamos preservar a sua integridade. É aquilo que eu tenho falado aqui, amigos, capital social. Cabral não devia ter trazido aquela gente que ele trouxe quando ele veio para cá em 1500, gente. Ô Eduardo, vamos falar de uma boa notícia, uma esperança. A Fiocruz deve divulgar hoje novos detalhes sobre a produção da vacina contra o coronavírus no Brasil. Um acordo que foi assinado, um acordo que foi anunciado no sábado e que pode resultar na produção de uma vacina e distribuição já no início do ano que vem, ao final deste. 3 nota 10 pro Bolsonaro. Nota 10 pro Bolsonaro, que inaugurou um pedaço da obra lá da transposição das águas São Francisco, que não foi notícia, né? Devia ter sido mais notícia. Nota 10 para ele, que deu continuidade a uma obra de Lula, Dilma e Temer, porque tem que ser assim, tem que continuar as obras. Nota 10 pro Bolsonaro, nesse processo aí da ajuda, que muita gente tá criticando. Tem que dar sim, senão os caras morrem. E nota 10 para o governo do Bolsonaro, nesse acordo com Oxford. Estamos saindo na frente, queira Deus que a gente tenha essa vacina no final do ano. E como os velhinhos estão na primeira fila, eu acho que eu já passo o Natal imune. Amém. E aí, Rita Mundim, esperança, boa notícia, esperançosa? Sim, existe essa boa notícia. Tem uma boa notícia hoje também vinda da China, que 1.100 pessoas adquiriram anticorpos lá com a vacina desenvolvida pelos chineses. Então a vacina realmente começa a entrar cada vez mais no radar. E pelo que eu converso por aí, a partir entre outubro e dezembro, né, a gente pode ter a aplicação dessa vacina em larga escala. E queira Deus que isso aconteça, porque tá difícil, tá muito difícil. Tá esperançoso, Júnior Moreira? Só acredita vendo? Até que enfim, uma esperança, né, Eustáquio? Essa aí a gente tem que acreditar mesmo, porque é acreditar na ciência acima de tudo, né?
E tanto essa vacina da Fiocruz, em parceria com a Inglaterra, quanto a vacina da China, que também tem uma parceria com o Butantan, enfim, as duas vacinas que estão ali nessa linha de frente, né, aparecem aqui no Brasil também como parceiros, né, que a gente pode ter ela o mais rápido possível. Não acho que vai sair tão rápido assim não, mas se Deus quiser, a gente tem uma esperança muito boa nesse sentido. A parte derradeira? Sim. Eu vou trazer detalhes hoje à noite. A turma vai ter que esperar agora às 12 horas. Amanhã, o BDMG, que já opera com sua linha própria de financiamentos para micro e pequenas empresas, vai iniciar a operação com o Pronamp do governo federal. Dinheirinho a juro baixo para quem está precisando não morrer com a empresa e continuar gerando trabalho. Mais uma boa notícia. Quem falou que só tem tragédia nessa conversa da ação? Não, o Brasil, inclusive, é referência mundial no seu programa de vacinação. Cabeças pensantes do nosso país sempre nos deram orgulho em relação às vacinas. 8h05.